Agora, Brasília na USP, Rede Memorial, Plataforma Corisco 2.0 e o desafio de digitalização para o acesso no Brasil, com o professor Pedro Pontoni, coordenador da Biblioteca Brasiliana USP, e o professor Edson Gomes, coordenador adjunto da Biblioteca Brasiliana USP. Obrigada. Bem, novamente, boa tarde. Vamos iniciar com a apresentação do... A ideia é nós apresentarmos o projeto da Brasiliana USP, nosso projeto de digitalização. Eu vou contar um pouco dessa história, falar dos novos desafios que se colocam para a nossa equipe de pesquisa e de desenvolvimento, e também falar das articulações que esse projeto procura estabelecer com outras instituições. Em particular, falar da Rede Memorial, né, essa iniciativa da qual nós participamos e que é uma iniciativa de articulação justamente de instituições que têm acervos memoriais e que desenvolvem projetos de digitalização ou estão desejosas de desenvolver projetos de digitalização. Então, a ideia é falar um pouco de todos esses elementos. Nós vamos fazer aqui eu e o Edson vamos fazer um certo jogral, uma hora eu vou falar, de repente ele assume. Estamos um pouco nessa improvisação aqui, vocês vão... a gente imaginou fazer uma apresentação relativamente curta, para ter algum tempo também para perguntas, para questionamentos. Nós vamos ficar à disposição. A ideia, então, é falar, sobretudo, desse projeto de digitalização, e aqui eu coloquei uma imagem do Istvan e do José Mindlin. José Mindlin é doador da coleção, junto com Gita e seus 4 filhos, que permitiu o projeto, como eu disse na apresentação aqui do seminário, de construção desse edifício, mas que foi imaginado desde o seu início pelo professor Istvan Yankso como também um edifício que se transformaria numa plataforma a partir de espaços laboratoriais, de iniciativas que seriam abrigadas aqui, para a digitalização dos acervos da USP, em particular os acervos ligados aos estudos sobre o Brasil, ou publicados no Brasil, estudos das coleções brasilianas da USP, e a do Dr. José Mindlin se prestou, nesse primeiro momento, como piloto dessa iniciativa, para que a USP oferecesse o acesso à informação a todos. A Universidade de São Paulo, é bom fazer esse parênteses aqui na minha apresentação, vem se destacando pelo seu compromisso com o acesso aberto, com a ideia de franquear o acesso aos seus acervos na internet. A Biblioteca Digital de Tese e Dissertações, já há muitos anos, vem se destacando nesse aspecto. Ano passado tivemos uma iniciativa da criação da BDPI, Biblioteca Digital da Produção Intelectual da USP, assim como um novo portal de revistas. A USP tem mais de 200 revistas apoiadas pelo nosso Sistema Integrado de Bibliotecas. A BDPI também é uma iniciativa do Sistema Integrado de Bibliotecas, que são todas iniciativas comprometidas com o acesso aberto, comprometidas com o acesso universal e gratuito dos nossos conteúdos. A professora Sueli Mara está aqui no auditório, que é a diretora técnica do Sistema Integrado. Eu cumprimento ela e esse trabalho, em grande medida, é resultado da direção dela e do compromisso do Sistema Integrado e de toda a comunidade da universidade. A nossa reitoria, no ano passado, também estabeleceu, por uma portaria, um compromisso com essa política, recomendando a todos os nossos pesquisadores, docentes, alunos, que disponibilizasse na BDPI sua produção intelectual, respeitando, claro, os limites estabelecidos pelo direito do autor quando as editoras, as casas onde nós publicamos os nossos artigos, nossos livros, exigem que não seja publicado. De toda maneira, a USP tem sido reconhecida nessa dimensão, e um reconhecimento recente é a nossa posição num dos rankings internacionais, que é esse Webometrics dos colegas da Espanha,
que identificaram a USP em 15º lugar do ranking. Esses rankings são meio assim, mas a gente gosta quando eles falam da nossa universidade e reconhecem um trabalho. Eu destacaria que no quesito openness, ou seja, abertura dos acervos, a universidade foi ranqueada pelos colegas da Espanha em 2º lugar do mundo, como a 2ª universidade mais comprometida com openness. Então, essa é uma dimensão importante. Voltando aqui para a Brasiliana USP, fechando parênteses, a Brasiliana USP se estabeleceu como um projeto da reitoria, um projeto coordenado inicialmente pelo professor Istvan Jankso, e que tinha essa dimensão de não só conceber, construir um novo edifício para abrigar essa coleção, mas também digitalizar e oferecer o acesso gratuito a essa informação online. A biblioteca foi se estabelecendo, a Brasiliana USP como uma biblioteca digital. Ela lançou um portal em junho de 2009, ela contou inicialmente com o apoio da FAPESP, para os nossos colegas estrangeiros, a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo, que financia projetos de pesquisa. Na época, o professor Gomes, eu, Daniela, que está aqui, outros colegas, Kolontai e Diniz também, e outros que já não estão mais conosco, que já viraram professores e estão em outros lugares, alunos e professores, nos reunimos e criamos um projeto de pesquisa para a FAPESP, e esse projeto previa não só o estudo dos modelos de biblioteca digital, o estudo dos repositórios, dos sistemas, de aplicativos que podem sustentar a construção de uma biblioteca digital, mas também previa a implantação de uma biblioteca piloto, que é a nossa, que nós lançamos, portanto, em junho de 2009, mas também previa, como um dos produtos dessa pesquisa, a oferta de um modelo de um sistema que sustentasse a construção de bibliotecas digitais ligadas a acervos de objetos originais da nossa cultura, acervos memoriais. Isso efetivamente foi levado à frente, também em grande parte, eu ia mostrar algumas outras coisas aqui, em função dessa ideia de que o digital para nós permitia e permite ativar de uma maneira nova e interessante esses dois polos, preservação e acesso, que são sempre os compromissos que instituições da cultura, como bibliotecas, centros de memória, arquivos, têm de cumprir. Nós temos a obrigação de preservar o nosso patrimônio, nós temos a obrigação de oferecer acesso a ele. É claro que, às vezes, o acesso culmina num desgaste do papel, num uso indevido, num uso que pode prejudicar, digamos, a preservação. A ideia da cópia do digital, na verdade, vem ativar mecanismos, tecnologias de conciliação desses dois polos aparentemente contraditórios, mas que devem não ser contraditórios, que já vinham sendo utilizados pela microfilmagem, outros mecanismos de reprodução muito mais antigos. É que o digital tem uma capacidade, um potencial de expansão, de democratização, que era algo que já há muitos anos está dado e que tem sido intensificado mais recentemente, também em função do barateamento dos custos dos processos de digitalização. As câmeras estão ficando mais baratas, os scanners, e as instituições culturais estão mais envolvidas cada vez com essas dimensões. Mas é verdade também, a gente discutiu muito isso no nosso grupo de pesquisa, que a própria cultura, ela cada vez mais está sendo reproduzida, pensada, ativada no universo do digital. Então, também nos interessa, esse é um campo para nós de reflexão, pensar como que o que nós estamos fazendo, que é oferecer uma janela digital para milhares, milhões, 10 pessoas, não sei, quem tiver interesse no nosso acervo através da internet, mas nós também estamos oferecendo uma janela digital ao nosso acervo para uma sociedade cada vez mais comprometida e imersa na cultura digital. Então é preciso também discutir isso, pensar isso. O grupo nosso acabou abrigando um conjunto de reflexões em torno das humanidades digitais, tanto como
Esses instrumentos podem ser ativados por novas metodologias das ciências humanas em geral, da literatura, da linguística também, como, ao mesmo tempo, pensar o impacto disso na própria construção da cultura, do digital na própria construção da cultura. Então, as formas de leitura, a forma como hoje, de maneira indissociável, o ecrã, a tela, se mistura com o impresso, com o livro. Não há mais livro sem tela, não há mais tela sem livro. Todos os livros já são produzidos nas telas, no digital. Todas as telas acabam resultando num livro, há telas que querem imitar livros, com e-papers. Então, pensar essas questões para nós é muito importante, e a gente, aos poucos, foi consolidando essa ideia, criando um espaço dentro da Biblioteca Mindlin, que nós estamos mantendo o nome Brasiliana USP, que é o nome do nosso site, da nossa biblioteca digital, mas um espaço pensado como um núcleo de apoio à pesquisa, pensado como um espaço de produção do conhecimento, de formação, como um centro multiusuário, onde os nossos equipamentos, os nossos recursos computacionais e tecnológicos também estão sendo abertos e oferecidos a vários outros grupos de pesquisa, que é a ideia da Brasiliana USP. A Brasiliana tem uma coordenação, eu e o professor Edson Gomes, tem um conselho deliberativo, que aqui aparece, a professora Maria Clara, que tem o grupo de Humanidades Digitais, a professora Ana Paula Mediani, a professora Ermelinda Pataca, e o nosso laboratório, digamos assim, tem tido apoio não só da FAPESP, mas também do BNDES e da Petrobras. O BNDES não só permitiu, com o seu apoio, a compra de mobiliário, equipamentos, automação, esse belíssimo auditório que vocês estão vendo conta com o apoio do BNDES, como também permitiu a compra de equipamentos, um novo data center, novos scanners e bolsas que estão nos permitindo consolidar esse projeto. O nosso laboratório ele está estruturado em torno de um centro de engenharia do conhecimento, um laboratório de digitalização, um centro de design e comunicação e um próprio comitê gestor da biblioteca digital da Brasiliana USP, que é aquela que vocês podem acessar no site. Cada um desses núcleos do nosso laboratório tem um coordenador, tem uma equipe se estruturando de uma maneira mais clara, e a nossa ideia é ativar todo esse trabalho com as parcerias que nós estamos estabelecendo dentro da universidade, com outros grupos de pesquisa, núcleos de pesquisa também, mas também fora da universidade. Nós vamos terminar falando disso. Eu vou ainda falar um pouco da rede memorial. Eu estava justamente falando do nossa abertura, do nosso desejo de articular com outras instituições uma política pública para a digitalização dos acervos. Isso tem a ver, é claro, não só, eu vou clicar aqui, não só, às vezes funciona, às vezes não. Pronto. Não só com uma orientação mais ampla estabelecida no próprio Plano Nacional de Cultura, que prevê a ideia do processo de construção de uma política nacional para a digitalização dos acervos, algo com o qual nós estamos nos envolvendo desde 2007, quando se estabeleceu esse projeto, em parceria com o Ministério da Cultura. Realizamos em 2010 um simpósio, tendo por foco a discussão da conformação de uma política que tivesse um caráter mais amplo, mas a ideia também tem sido... estou andando aqui, vou andar para trás. A ideia tem sido justamente a de procurar parceiros interessados na digitalização, que já promovem processos de digitalização e publicação dos seus acervos na internet, ou que estão desejosos de. Então, houve uma oportunidade, eu queria falar disso, as nossas parcerias pontuais, e entre outras instituições também, entre si, tiveram uma oportunidade em setembro de 2011, quando foi realizado um encontro no Recife, organizado pela Universidade Federal do Recife, no Instituto Ricardo Brenan, e na ocasião nós conseguimos reunir 31 instituições culturais. Estavam presentes também o BNDES e a Petrobras, como ouvintes e como observadores, interessados
nesse tipo de articulação. E, nesse momento, nós conseguimos redigir e estabelecer o que nós denominamos como uma Carta do Recife, que criou, portanto, a rede memorial. A rede memorial foi pensada em torno de uma carta, que é uma carta voltada justamente para a ideia de preservação e acesso através da digitalização, e essa carta prevê 3 compromissos, 3, digamos assim, compromissos que são princípios, e 3 compromissos com padrões, né? Um compromisso com acesso aberto, um compromisso com o compartilhamento das informações e da tecnologia, um compromisso com acessibilidade, um compromisso, né, estabelecer um acordo em torno de padrões de captura e tratamento, em torno de metadados e arquitetura das informações dos repositórios digitais, em torno de padrões e normas de preservação digital. Cada um desses itens foi detalhado na carta, a carta está disponível nesse endereço, e a ideia é, em torno de cada um desses itens, pensar não normas, não regras, não leis, mas pensar boas práticas, pensar procedimentos que todos nós concordamos que são atuais e são possíveis de serem realizados por nós naquele momento. A ideia é as instituições que participam da rede se comprometem com isso. Elas são instituições que estão comprometidas com o acesso aberto dos seus acervos. São instituições que estão comprometidas em compartilhar a tecnologia, os resultados obtidos com todos. Então, são instituições que estão voltadas para isso. Mas a rede não foi pensada nunca como um sistema. A rede não foi pensada como uma arquitetura institucional rígida. A rede é uma rede, como é a internet, onde cada um faz o seu e se compromete em se articular com o outro. Então, se eu faço a minha biblioteca digital aqui, eu, o Gomes, a nossa equipe é a Brasiliana USP, nós estamos comprometidos com o acesso aberto. Então, o que isso implica na nossa construção, na nossa arquitetura? Se nós estamos comprometidos com padrões de metadados e de arquitetura da informação, que estão voltados para a ideia da interoperabilidade, a ideia de que os nossos repositórios estão abertos aos motores de busca, o que isso implica tecnologicamente, quais são as decisões que nós temos que tomar juntos, né? A ideia é que é uma rede voluntária, uma rede flexível, fluida, em torno de instituições que acreditam que, se elas falam a mesma língua, elas podem estar juntas e conversar, e juntas podem obter resultados que também são coletivos. Então, se num dos pontos da rede é desenvolvida uma solução, ela pode ser compartilhada por todos da rede, porque nós estamos comprometidos com aquele mesmo desejo, aquele mesmo padrão. Então, é algo que ainda está em processo, é um processo lento. Foi realizado um segundo fórum da rede na Cinemateca em junho do ano passado. Foi estabelecido um conjunto de diretrizes. Essa rede, ela foi sendo, eu vou pular aqui, foi sendo gerida, digamos assim, por um comitê gestor, que é um comitê formado pelo um representante do Arquivo Nacional, um do Arquivo Público do Estado de São Paulo, pelo professor Marcos da Universidade Federal de Pernambuco, pelo Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, pelo Arquivo Público João Emerenciano, porque o colega Pedro Moura era representante, ele é o presidente do Fórum Nacional dos Dirigentes de Arquivos Estaduais, e por mim como representante do projeto aqui Brasiliana USP. O Carlos está aqui, é o outro representante do comitê gestor, acredito que só temos 2 de nós aqui hoje. Esse comitê fez algumas reuniões, esse comitê está tentando dar alguns passos, é claro que falta ainda estrutura, um pouco de organização do nosso lado para avançar, mas algumas iniciativas estão começando a ganhar corpo, como o Américo já indicou aqui. Uma delas é a preparação desse edital em conjunto com o Ministério da Cultura para a distribuição de kits, que foi uma ideia que surgiu no fórum realizado na Cinemateca no ano passado, que seria muito interessante, para dar mais concretude a essa ideia da rede, criar uma ação concreta, assim, forte, para envolver outros atores que estão desejosos de entrar no universo da digitalização. Então, foi concebido um projeto, foi aprovado esse projeto já conta com o apoio da Petrobras,
para distribuição de kits, no primeiro momento para 10 instituições, esperamos alcançar 20, que não digitalizam ainda os seus acervos e que ganhariam equipamentos, aplicativos, treinamento, capacitação e acompanhamento para povoar a nossa rede, não a rede memorial, mas a nossa rede brasileira, a internet, com conteúdos de peso, significativos, referentes à nossa cultura. Uma política pública para a digitalização de acervos tem que contar com as instituições que detêm os acervos, claro, e tem que contar com essa ideia, esse compromisso de todos, de que povoar o universo do digital com imagens, representantes do conteúdo desses acervos, tem uma dupla função. Tem uma função que eu já falei, de democratização do acesso, de conhecimento, de ampliar a presença da cultura brasileira na internet. Importante, tem um aspecto político importante também. Mas tem um outro aspecto, que é valorizar os próprios acervos, valorizar a própria preservação desses acervos, tornar público e conhecido esses acervos para uma sociedade que tem muita facilidade hoje, pelo um smartphone, um computador e tal, a rapidamente ter acesso às informações. Então, as instituições culturais querem, todas elas, também estar na internet, porque é um portal de demonstrar para a sociedade o valor do seu acervo, ainda que seja uma pequena parcela do acervo, um demonstrativo, uma coleção de correspondência, umas imagens. Se nós conseguimos povoar a nossa internet, eu digo a internet da língua portuguesa, brasileira, com esses conteúdos, nós vamos conseguir também, aos poucos, ativar essa dimensão. Eu ia falar justamente do Plano Nacional de Cultura, porque ele prevê isso, a implementação de uma política nacional de digitalização. A Carta do Recife diz lá que um dos compromissos que os parceiros assumem é ajudar o Ministério da Cultura, num diálogo permanente, a pensar uma política, que é uma tarefa do Ministério Nacional de Digitalização e de atualização tecnológica, de laboratórios e tal. Então, pensar nessas metas, que são metas importantes, que estão estabelecidas também aqui no Plano Nacional de Cultura, e que estão conhecendo um conjunto de ações. Recentemente, ano passado, foi estabelecido um termo de cooperação entre a Fundação Biblioteca Nacional, o IBRAM e o Arquivo Nacional, justamente para cumprir uma das metas estabelecidas na lei, que é a digitalização 100% do seu conteúdo, com direito do autor, sem direito do autor, sem limitação do direito do autor. São tarefas importantes que essas instituições, que sim, são cabeças de sistema e estão organizando a cultura brasileira, devem seguir. A ideia da rede memorial é uma ideia mais, digamos, flexível, mais aberta, envolver pequenos grupos, instituições, numa parceria que pode ser pontual, pode ser bilateral, trilateral, ou não, ou que envolva toda a rede, no sentido desse compromisso com a colaboração. Eu vou agora passar para um outro momento da apresentação e passar um pouco a palavra para o professor Edson, falar da iniciativa do nosso projeto aqui, que foi culminar no desenvolvimento dessa plataforma Corisco. E o Edson, acho que pode avançar um pouco aqui. Ok, Pedro, obrigado. Boa tarde para todos. Para mim é um grande prazer estar participando aqui desse evento organizado aqui pelo Ministério da Cultura, em conjunto com a Brasiliana, com suporte aí de várias instituições aí que estão apoiando todo esse movimento de criar esse conteúdo digital e colocá-lo de uma forma aberta para o público mais amplo possível. Eu entrei nesse projeto em 2008, a convite do professor Pedro, e realmente é uma daquelas raras oportunidades que nós temos de mergulhar num desafio grande. Eu confesso que no começo do projeto tinha aquela imagem, eu vou digitalizar alguns livros e publicar na internet.
Mas, felizmente, não era só isso. E nessa hora nós nos deparamos com um mundo extremamente mais amplo e que muitas vezes se interconecta com as grandes discussões existentes na atualidade, principalmente no mundo da internet. Conhecer pessoas de diferentes áreas. Às vezes a conversa é um pouco complicada pela tal diferenças de culturas existentes, mas eu acho que é importante, fazermos esse exercício de haver essa comunicação entre pessoas de áreas distintas. Bom, quando começamos o nosso projeto, eu acho que fizemos a abertura da nossa biblioteca digital em tempo relativamente rápido, desde da definição dos equipamentos, do software a ser utilizado até a abertura da Biblioteca Brasiliana Digital, foi um pouco mais de 6 meses. Eu acho que isso foi um esforço fantástico, principalmente toda a equipe que participou desse trabalho inicial. No meio do caminho, surgiu então a pergunta: todo esse esforço que nós fizemos, será que só serve para nós aqui da Brasiliana? E, na verdade, não. Com um pouco de, digamos, separação das nossas características particulares, logo se verificou que é possível oferecer esse trabalho para outras entidades, outras organizações. No fundo, é isso que faz com que possamos avançar com uma velocidade maior, começando e nos permite tratar de problemas maiores. Nós, de fato, também não começamos isso do zero. O nosso software base, que foi adotado, é o DSpace, um software que foi desenvolvido exatamente para atender essa necessidade de publicação de conteúdo digital, por meio de acervos organizados através da internet. Mas a questão de colocar à disposição o conteúdo digital na internet é parte do problema. E nós estamos procurando avançar, incorporando novas funções, aquilo que é o nosso o software básico, que é o DSpace. Talvez aqui seja interessante esclarecer um pouco do termo de plataforma. O termo plataforma aparece em várias outras áreas. Então, tem plataforma para automóveis, tem plataforma para computadores, plataforma de sistemas de comunicação. E na hora que nós perguntarmos o que é a plataforma Curisco, acho que é interessante tentar responder, pelo menos conceitualmente, o que é isso. Dentro da engenharia, a ideia da plataforma é criar uma estrutura base, onde os componentes dessa estrutura são, digamos, complexos e caros para se desenvolver. Então, todo mundo que está presente aqui e está trabalhando com essa questão da digitalização, certamente já percebeu que várias questões aparecem. Ok. Em que formato eu publico o meu conteúdo? Como é que eu digitalizo? Como é que eu faço a indexação? Como é que eu faço a apresentação desse conteúdo? Se cada um que tentar criar uma biblioteca digital tiver que pensar desde o início sobre essas questões, não consegue ter uma eficiência em termos de avanço dessa disponibilização do conteúdo para o público. Então, a nossa contribuição, a proposta que surgiu com a ideia da plataforma Curisco é oferecer esta opção de rapidamente as organizações absorverem o que nós gastamos um tempo para descobrir e incorporar num sistema que efetivamente funciona. Então, hoje, indo para a próxima
slide, algumas contribuições importantes que fizemos em cima do núcleo base foi a questão da interface, com a criação do chamado tema curístico. Isso daqui permite, então, que as instituições possam, de uma maneira, entre aspas, né, fácil, de criar uma interface personalizada para sua biblioteca. É claro que, dentro desse conceito de personalização, existem alguns limites. Mas as experiências que nós temos tido, né, com algumas das organizações parceiras, vejo que vários estão aqui, né, o Instituto Hercos Florence está aqui, a Biblioteca Mário de Andrade, Instituto Moreira Salles, Instituto Paulo Freire, né, todos eles já têm, né, a plataforma Curístico, né, em operação, com a interface devidamente ajustada, adaptada, né, às cores, né, ao logo, né, ao layout da sua organização. Isso. A ideia nós temos aqui essa versão 1 da nossa plataforma, justamente no dia da abertura, no dia 16 de junho de 2009. Vou passar rápido, tá? Isso, só de certa forma é conhecida, né? Em outubro de 2010 passamos para a versão 1.1 e a 2.0 foi a versão 2 em outubro de 2010, com adições importantes, que são os visualizadores. Vou botar lá, pronto. Isso. A navegação, né, mais simplificada, tá? Foi incorporada, né, a questão da busca facetada, né, e os visualizadores. E também os thumbnails, né, que permite, então, digamos, reconhecimento mais facilitado do conteúdo que tem dentro do acervo. Nosso próximo desafio, né, assim, é partir para o que nós estamos chamando de versão 3. Aqui, contando um pouco, né, das coisas que vamos aprendendo, a construção dessa plataforma Curístico tem sido um exercício interessante e importante no trabalho de junção de uma série de outras iniciativas de projetos abertos. Não é uma coisa fácil. O nosso componente principal, que é o DSpace, ele continua em evolução. Então, hoje, ele está já na versão 3, né? 3.1. E, nesse momento, não é uma versão que ainda, infelizmente, damos suporte. Então, precisamos avançar nesse sentido, rapidamente, então, atender as demandas que nos chegam dos nossos parceiros, dizendo, também queremos migrar para a versão nova do DSpace. É claro que isso implica em fazer a atualização de tudo o que fizemos agora, além de nos preocuparmos, então, em agregar as outras funções que imaginamos para as próximas versões. Então, a primeira seria, né, além da melhoria dos visualizadores, dando suporte, inclusive, para outros tipos de conteúdo, não somente textos, né, mas passando para áudio e vídeo, e permitindo, então, busca de palavras, né, dentro do próprio browser. Há ainda, digamos, não são dificuldades, né, mas problemas, né, em resultados de buscas, mas isso está altamente relacionado até pela qualidade, talvez, da indexação, tá? Mas isso é um problema que entendo que praticamente todos os repositórios, né, compartilham dessa dificuldade. Metadados é um problema recorrente, né, que aparece em todas as palestras que a gente ouve, já apareceu aqui hoje. Mas, por isso mesmo, é uma questão que nos preocupa e faz parte do nosso desafio. Esse item 4 é uma outra função interessante, que é permitir, então, que cada um crie
uma estante, né, uma biblioteca própria dentro do nosso sistema. Ele poderia escolher livros, poderia fazer anotações, né, isso ser de uso colaborativo. Desculpa. A questão do gerenciamento dos direitos de autor também é uma outra questão complexa e importante. Nós temos nosso acervo itens que certamente estão em domínio público, mas existe uma zona cinzenta, né, que é preciso de uma análise cuidadosa, caso a caso, né, relacionado com aquilo que não se sabe exatamente se está ou não em domínio público. E, finalmente, né, algo que é uma demanda do mundo atual, né, que os desktops estão deixando de existir né, dentro de uma certa visão, ou seja, estamos migrando, né, para o mundo dos tablets, né, dos mundos dos smartphones. É importante também, então, darmos suporte, né, a esses novos tipos de dispositivos. Indo para o próximo. A interface já falamos, né? Acho que seria bom ter aquela visão integrada. Esse é outro ponto que eu gostaria de comentar quando usei o termo plataforma. Porque a questão do repositório, a questão da interface é parte do problema. Eles representam parte dos componentes. Outras duas partes importantes são as que aparecem aqui, tanto do lado esquerdo como do lado direito, que nós chamamos de workflow de produção e o sistema de preservação digital. A preservação digital já apareceu aqui, inclusive, nas nossas discussões. Tentar. Bom, falando do workflow de produção, o que seria isso, né? Todos nós estamos trabalhando aqui com digitalização de conteúdo em grande escala, né? Logo percebe a importância de ter um sistema que nos permita fazer um gerenciamento de, primeiro, em que ponto do processo está, né, cada objeto, cada conteúdo que está sendo produzido, né? E segundo, permita fazer de uma maneira automática a captura, né, de uma série de metadados que são produzidos ao longo do processo. Hoje não temos condições de fazer esse tipo de captura dentro do que desejaríamos, né, mas faz parte das nossas metas, então, criar um framework, né, que permita, então, gerenciar de uma maneira um pouco mais automatizada, tá, todo esse processo de produção, assim como a captura desses metadados. Assim como desenvolver, né, procedimentos e práticas, né, recomendados para a digitalização. E a preservação digital, apareceu já hoje, comento aqui agora, tá, que é como fazemos então para manter todo esse acervo que está sendo produzido disponível, né, por um longo período de tempo. Não só sob o aspecto, digamos, físico, né, mas também sob o aspecto semântico. Ou seja, precisamos garantir que um vídeo, né, um livro, né, uma música, possam ser lidas, né, vistas, possam ser ouvidas, né, em centenas de anos, né, milênios. Isso é um desafio enorme. Aqui, em relação à preservação, eu só gostaria de chamar a atenção num outro aspecto importante que muitas vezes nós esquecemos quando começamos a discutir esse assunto. O que nós chamamos de digital, né, o Pedro já até falou uma palavra importante, né, sobre um ponto de vista, pode ser entendido como uma janela, né, de um acervo que nós temos hoje para o mundo. Isso é um ponto de vista. Outro ponto de vista é, digamos, conteúdo que já nasce digital. Então, para o primeiro caso, que é essa janela, né, digital para o mundo, não podemos esquecer que eu entendo que não é proposta da digitalização substituir o acervo original. Eu acho que nem de longe pensamos em
nos desfazer dos livros que nós temos. Isso é um outro problema, né? Que deixo para os especialistas nesse assunto. Né? A proposta aqui, no caso da digitalização, é oferecer um outro meio, né, conveniente, então, para essa disseminação em grande escala pela internet. É claro que isso é parte do problema hoje, porque nós temos hoje todo o conteúdo que ele nasceu digital. Então, não precisamos nem falar dos textos que nós produzimos hoje utilizando editores de textos. Mas como dizer sobre o conteúdo do Facebook, sobre o conteúdo do Twitter, sobre o conteúdo de tudo que é publicado na web? Né? Como é que se preserva isso? Como se preserva games, por exemplo? Então, são questões importantes. Quando nós falamos, então, na nossa plataforma Curisco, acho que de longe estabelecer um sistema que seja a resposta definitiva, mas entendemos como uma contribuição que nós julgamos importante, uma contribuição prática, né, dentro desse esforço de oferecer esse conteúdo de maneira ampla para todos. Edson, que eu acho que a gente quer frisar na nossa apresentação é que nós trabalhamos para desenvolver uma solução que nós chamamos plataforma, mas que durante os últimos anos está muito focada na interface, no repositório digital e no sistema de aplicativos que sustenta esse repositório digital, que é pensado não só na combinação de alguns códigos abertos, que tem por base, claro, o DSpace, mas também no design, numa relação com o usuário, um aperfeiçoamento dessa interface, né, entre o nosso acervo digitalizado e o usuário. A nossa proposta, quando a gente pensou na plataforma Curisco, era mais ampla, não só um sistema de aplicativos, mas também um conjunto de recomendações de procedimentos. Então, a ideia que a gente tem trabalhado agora no desenvolvimento da nova versão da plataforma é um desenvolvimento que já abrangesse também instrumentos consolidados num processo de workflow, com recomendações, práticas, normas, boas soluções para captura, para organização do sistema de produção e do tratamento das imagens para a sua publicação. E no final, também um sistema, que não é bem ao final, é tudo junto, é um fluxo, um sistema de preservação digital. Para fazer isso, a gente foi consolidando essas parcerias. Aqui eu coloquei o Instituto Paulo Freire, que está aqui, o IFAM também, o Instituto Moreira Salles, o Instituto Hercúleo Florencio, o Arquivo Público do Estado, a Biblioteca Mário de Andrade, a Biblioteca de Obras Raras da USP, que já tem, digamos assim, plataformas sendo instaladas, repositórios sendo instalados, mas que já estão participando conosco. Eu também esqueço da Fundação Joaquim Nabuco, que também está aqui, que é um próximo passo também. Mas a nossa ideia não é atender a esses parceiros, é a ideia da parceria. Quer dizer, nós, criando essas parcerias, nós vamos ter pessoas trabalhando conosco, instituições trabalhando conosco, trazendo os seus problemas, as suas questões, das formas como eles querem, essas instituições, colocar os seus acervos online, e nós vamos juntos tentar criar uma solução que atenda tanto a nós, como as outras instituições. Nós imaginamos que com essa diversidade representada nesses primeiros parceiros e outros que poderão aparecer, nós vamos ter, ao longo do próximo ano, que é esse de 2013, muitos problemas para resolver, muitas soluções vão ser encontradas e muita ajuda também nós vamos receber para poder implementar essas soluções. O compromisso que a gente tem com todos os nossos parceiros é que tudo que a gente conseguir resolver junto, todas as soluções que consolidaremos juntos, serão de todos nós e de todos os outros que quiserem também se tornar parceiros, e utilizar essas soluções. Essa é a regra. Então, é claro que há grandes problemas colocados aqui, que alguns são mais técnicos, alguns são mais precisos. Então, o Instituto Moreira Salles tem muito material em audiovisual, em áudio. A atual interface tema Curisco nosso não tem nenhum player embutido, só tem visualizadores.
Uma outra instituição precisa de vídeo, nós não temos. Paulo Freire. Isso são questões que a gente tem que atender e resolver. Mas há questões mais profundas, que é, por exemplo, a questão dos metadados. Né? A Dani sabe bem disso, isso tem sido discutido muito no âmbito da rede memorial, no fórum da Cinemateca houve um grupo de trabalho especificamente dedicado a isso, que é como encontrar não um denominador comum para os vários universos de metadados que povoam as instituições culturais, os acervos, né? Que são bibliotecas, são arquivos, são acervos de audiovisual, são acervos de correspondências. Mesmo dentro de uma única instituição, há várias estruturas de metadados colocadas, a questão da Fundação Joaquim Nabuco. Como não encontrar um denominador comum? Eu acho que o erro nosso, muitas das discussões que a gente tem feito, é falar em denominador comum. Não, nós não temos que procurar um denominador comum. Nós temos que procurar uma estrutura, um esquema de metadados, que seja adequado ao universo do digital, e o Dublin Core tem se mostrado isso, para colocar as nossas janelas para os nossos acervos nesse universo. Então nós vamos ter que fazer as traduções dos esquemas todos pré-existentes, que vão continuar existindo, as bibliotecas vão ser descritas, os arquivos, tem Nobrad, tem tal, né? O Carlos de Tade é um especialista nisso. Como que nós vamos ter que dar esse salto, tendo em vista uma novidade, um novo universo, que é o universo do digital. Então, são questões que a gente quer enfrentar ao longo do próximo ano. Nós tivemos muito aqui na biblioteca, né, Edson, também ocupados com a infraestrutura, com a construção do edifício, a implantação dos nossos sistemas aqui, mas eu acredito que agora nós temos condições de arregaçar as mangas junto com os parceiros e trabalhar para chegar a uma solução, que não pretende ser a solução, é uma das possíveis soluções, provavelmente com muitos problemas e defeitos, mas vamos dando passos para frente nas tentativas, vamos de forma muito tranquila, construindo propostas para a cultura. Esse é um pouco o objetivo do nosso trabalho aqui. Afinal, somos uma universidade, somos um grupo de pesquisa, somos uma escola, estamos preocupados com formação, estamos preocupados com investigação de problemas e proposição de soluções, né? E contribuindo com isso para o desenvolvimento de uma política de digitalização que seja uma política pública, desde que comprometida com aqueles princípios, né, do acesso aberto, princípio da gratuidade, princípio do compartilhamento, princípio da distribuição das soluções e da tecnologia, porque acreditamos que esse é um caminho que todos nós temos que seguir. E monitorando, atentos, observando, estudando tudo o que está acontecendo no Brasil, em outras soluções, outras alternativas, que são também potentes e que devem ser observadas por nós, né? Nos Estados Unidos, a biblioteca que o Google montou, o Google Books, é absolutamente extraordinário, é uma coisa muito potente na cultura. São milhões e milhões de livros, não é mais 1 milhão, né? São milhões de livros que estão à disposição para consulta e agora para venda, alguns também. Mas é uma solução. Lá nos Estados Unidos, uma outra está emergindo agora, devemos saudar, agora em abril vai ser lançada, a Digital Public Library of America, que é uma iniciativa que nasceu, sobretudo, das universidades, Harvard, entre outras, que sentiram necessidade de criar nos Estados Unidos uma alternativa gratuita, pública, aberta, de acesso a esse patrimônio cultural magnífico, que, no caso, ainda é mais notável, porque a Universidade de Harvard nem pública é uma universidade privada, mas eles estão comprometidos com a ideia de que eles vão tornar acessível toda aquela riqueza, todo aquele patrimônio bibliográfico para todos, né? Então, é muito interessante, é muito louvável a iniciativa dos colegas da DPLA, né? E nós acho que temos que estar sempre ligados, interessados, comprometidos com isso. Temos outros colegas aqui que vão apresentar a partir de amanhã outras iniciativas no campo da articulação, das soluções, né?
E eu acho que o Brasil tem que caminhar com a liderança do Ministério da Cultura, eu acho que isso sempre está colocado, para a construção de uma política, e uma política que tenha um ponto importante de iluminação, de abertura, que é, no futuro, a construção de um meta-buscador, um ponto através do qual todos esses acervos que estão sendo digitalizados podem se tornar visíveis para os usuários, porque essa é uma outra questão importante, né, que a gente aqui, de uma maneira muito pequena, apontou quando nós vamos, ao longo desse ano, estudar a interface nova da Corisco, baseada no DaySpace 3.1, que é estudar o funcionamento do motor de busca. No caso do DaySpace, o motor de busca é um outro código aberto, que está incorporado lá dentro, que é o Lucene. Agora, por que ele ranqueia de uma determinada maneira e não de outra? Como ajustar isso? Que tipo de interferência nós podemos ter? Porque a questão do ranqueamento e dos motores de busca é um assunto que deveria valer um outro congresso, um outro seminário, um outro workshop, que é decisivo para a cultura humana, eu acho, a partir desse novo patamar que o digital colocou de acesso e de disponibilidade de interface, de conexão entre todos nós. Alguém está ranqueando os resultados. E o ranqueamento dos resultados que o Google faz é uma coisa, que o Lucene faz é outra, que o outro faz. Isso é um ponto importante que a gente tem que pensar. Como que a Europeana ranqueia os seus resultados, ouvir os colegas amanhã, perguntar para eles, né? Porque isso é decisivo. Se vocês colocarem, outro dia eu fiz esse teste para os meus alunos, eu botei no Google a palavra search, em inglês, assim, aparecem 18 bilhões, 400 e tanto milhões de páginas, de resultados. Só que você vê na sua tela 10, depois mais 10, depois acabou, você já está com preguiça, né? Então, o que adianta aparecer 18 bilhões de resultados? Não existem esses 18 bilhões. Literalmente, eles não existem. Não há um ser humano que vai passar 90 anos da sua vida, olhando um por um, que vai conseguir visualizar 18 bilhões de resultados. Não existe isso. Existem os 20, 30 resultados, que são dados ali segundo o PageRank, que é um algoritmo que eles desenvolveram, é um problema deles, tudo bem, ótimo, a gente adora o Google e usa o Google. Mas nós que estamos trabalhando com isso, como que nós vamos pensar como os nossos resultados vão ser ranqueados? A gente pensa isso na nossa biblioteca. Temos que pensar isso com os nossos parceiros que estão dispostos a usar o que nós estamos fazendo e nos ajudar a desenvolver o que nós estamos fazendo. Temos que pensar isso de maneira geral para a cultura brasileira. Eu acho que esse é um ponto também decisivo, porque é assim que é a janela da internet, né? A janela da internet passa pelo buscador, e o buscador ele constrói um mundo de significado e orienta o olhar do indivíduo para a cultura. E isso é um ponto significativo para a gente refletir. A ideia... Antes de partir, né? Voltando na tela lá dos parceiros, só queria complementar, porque nós temos sido felizes nessas parcerias, na medida que são parceiras que nos deram uma diversidade extremamente interessante de conteúdo. Isso nos permite tornar a nossa plataforma mais robusta. Tem histórias interessantes, o pessoal chega e fala, tudo bem, o livro de vocês tem essa forma, mas as minhas imagens são diferentes. De fato, quando colocamos lá, a gente descobre que o sistema não se comporta como nós achávamos que funcionaria. Então, essa diferença entre a gente achar, né, e de fato como o mundo funciona. E só conseguimos melhorar, né, só conseguimos esse aperfeiçoamento na medida em que a plataforma é submetida a todas essas provas, né? E outro aspecto importante dessas parcerias mostra uma tese importante, que é permitir surgimento, né, construção de todos esses acervos em tempo mínimo e com recursos baixos. Esse é um aspecto importante. E nossa ajuda tem no sentido de não só oferecer o sistema de software, mas até
recomendações, aquelas dúvidas iniciais básicas que todo mundo tem. Tá bom, como é que eu começo? Eu preciso ter computador, mas que tipo de computador? Que tipo de scanner? E assim vai indo. Essa outra iniciativa, né, desse edital que está sendo lançado de oferecimento desses kits de digitalização, é outro exemplo nesse sentido. Então, iniciativas de permitir o surgimento, né, desses pequenos acervos, mas em grande quantidade, eu considero que é um passo importante nesse processo todo. E o segundo nível será, então, a interligação desses acervos todos e atacar, então, aquilo que foi mencionado, que é a questão da visibilidade, como é que se torna, né, todo esse conteúdo de fato visível à audiência interessada nisso. Com relação ao edital, só para então falar dele minimamente, a ideia seria falar um pouco mais, mas na verdade haverá um momento de lançamento desse edital com os colegas da Petrobras, nós esperamos isso. Mas ele é uma iniciativa que não está vinculada aqui à plataforma Corisco, mas está vinculada justamente à ideia da rede memorial, de criar essas condições para novos players atuarem e novas instituições, a ideia é pequena inclusive, poderem entrar no universo e povoar, ajudar a povoar a internet brasileira com conteúdo significativo. É uma iniciativa que foi articulada entre o Ministério da Cultura, SPC, e a Rede Memorial. O comitê gestor da Rede Memorial, por seu mandato, digamos assim, estabelecido no fórum de ter que fazer o projeto, jogou a tarefa, digamos, pediu que liderasse a tarefa, uma articulação que foi feita entre a Fundação Joaquim Nabuco, o Arquivo do Estado de São Paulo, como o Américo lembrou, e nós aqui da Biblioteca Mindlin. Então, nós estamos meio que comprometidos, obrigados a levar a termo isso. Foi feito um estudo preliminar, definido um conjunto de equipamentos, de aplicativos que comporiam esse kit, e os procedimentos para treinamento e capacitação. Isso em breve será, esperamos, anunciado, e é uma iniciativa que a gente acredita interessante e pontual, claro, mas para disseminar a digitalização entre instituições. Então, há também uma perspectiva que está no edital de uma representação nacional, de regiões do país serem atendidas. Tudo isso vai estar escrito no edital, que a gente ainda não tem o texto definitivo desse edital para apresentar. Mas é mais um elemento interessante, uma forma interessante de trabalho e de avançar com esse tipo de colaboração. Então é isso. Temos aqui os nossos e-mails, meu e do Gomes, e estamos à disposição para troca de informações, e agora, no momento, também podemos, acho que temos alguns minutos para, se houver alguma questão, alguma fala do público, não sei. Falamos muito. Tem um microfone ali, se precisar. Tá ali, desculpa, tá lá com ela. Boa tarde, professores. Sou o Thiago Primo e eu trabalho com web semântica, enfim, com essa parafernália toda da web nova. A minha questão é o seguinte, num certo ponto da apresentação vocês mencionaram essa questão de buscar um padrão agregador, certo? E por que não pensar de uma maneira em que vocês podem agregar qualquer padrão e definir a estrutura que associe a esses outros padrões na composição de um objeto? É uma ideia diferente, né? Porque na primeira alternativa é, de fato, fazer com que as buscas sejam feitas de uma forma uniforme, né? E a segunda ideia é preparar a estrutura da minha informação para que aceite diversas formas de consulta.
diria que é uma coisa que não foi, pelo menos dentro do nosso trabalho, não pensamos ainda, mas nada impede que se vá para essa alternativa se mostrar uma ideia, né, que, é claro, além de ter vantagens técnicas, né, ela de fato se mostra uma ideia que será aceita por boa parte dos acervos digitais. Eu acho que existe sempre nessas questões uma questão, primeiro, de se resolver a questão de melhoria de desempenho em termos técnicos, mas um segundo momento é aquele momento, digamos, de convencimento, de venda dessa ideia, né, para toda a comunidade. Então, confesso que eu não saberia responder, né, como é que seria a aceitação, né. Nós somos aqui pesquisadores nessa área. Sob o ponto de vista técnico, eu acho que é uma ideia interessante, uma ideia, digamos, um ponto de vista diferente. Não veria problema nenhum em investir também, né, nessa questão. Agora, para a grande maioria do público que é usuário disso, eu diria que é uma questão que entraria em segundo plano, desde que isso de fato mostrasse vantagens, né? Então, a vantagem seria em termos de desempenho nessa questão da resposta às consultas, mas também não podemos esquecer de quem mantém esses acervos, né, que é a questão de ter vantagens em relação à criação de todo o sistema de descrição da informação, assim como a manutenção disso. Tá? Acho que responder essas perguntas, essa questão depende de entrarmos um pouco numa avaliação nesse sentido. Perfeito. Até acredito que entrariam questões de privacidade, outras coisas envolvidas nisso também, provavelmente, certo? A questão da privacidade sempre tem que ser levada em conta, né, independente de cada uma dessas duas formas que se mostrou aqui agora. A própria privacidade já é uma discussão à parte, né? O que é exatamente a privacidade e quais são os limites dessa privacidade? Esse é um campo tão confuso, né, que nós precisamos, né, de dados para fazermos até a pesquisa, né? Então, muitas pessoas defendem, né, essa ideia de direito de acesso aos dados, desde que eles sejam, digamos, devidamente transformados para se preservar, né, a privacidade. Mas outros parte da ideia de que nem isso deveria ser permitido. Então, é um campo, nesse momento, um tanto quanto complicado, dado que não se criou ainda, digamos, uma cultura em relação a isso. Obrigado, professor. Okay. Fazer um comentário. O projeto Brasiliana, como vocês bem colocaram aí, assim, se propôs a resolver alguns problemas, né? E, uma vez resolvidos esses problemas, a possibilidade de compartilhar essa resolução com uma rede, com instituições, com projetos que tivessem mais ou menos o mesmo caminho e que enfrentariam os mesmos problemas. Eu diria que, de uma certa forma, o projeto Brasiliana hoje, ele é um projeto, ele agrega realmente várias instituições. E ele está quase com essa responsabilidade de um protagonismo dessas soluções compartilhadas, né? Do que pode ser compartilhado entre várias soluções. Então, eu só quero, assim, o comentário do Tiago foi muito nesse sentido, assim. Estão surgindo vários novos elementos da web semântica, de linked data, que estão criando novos cenários para essa integração. Eu gostei muito quando o Pedro colocou que a gente já não está buscando mais aquele denominador comum, que de uma certa forma forçaria, né, os diversos domínios a se ajustar a uma determinada situação. E o que eu acho que o Tiago estava colocando é exatamente isso, que são elementos novos, né, as ontologias, que podem criar essas traduções sem que a gente precise forçar os nossos parceiros a se ajustar numa camisa de força que às vezes não seria adequado para eles. Eu vejo que, assim, que o projeto brasileiro tem uma grande responsabilidade agora, depois que alcançou esse espaço, de ter esse protagonismo, de estar capturando essas novas tecnologias. A própria DPLA está trabalhando nesse sentido. E, de uma certa forma, é uma marca nacional nessa, digamos assim, nessa colaboração, nesse compartilhamento de recursos e de prospecção também, né? Nesse sentido de estar sempre
vendo o que é a nova solução para a questão, para a comunidade, digamos assim, dos acervos digitais. Uma dúvida aqui, posso falar? A minha dúvida está relacionada a... Assim, meu nome é Maxwell, eu sou do IBRAM de Brasília. Eu estou aqui na USP, né? Até para mim prazeroso estar nessa universidade, porque eu amo conhecimento e a USP é um marco no conhecimento a nível nacional, né? E eu fico aqui vendo todo esse esforço que foi realizado por vocês na Brasiliana, né? E a minha questão é qual o suporte ou programas de formação, de mestrado, de doutorado, o apoio institucional de cursos, né? De institutos da USP que estão relacionados com esse projeto, se existem isso ou se há uma perspectiva futura de criação, porque a minha pergunta se baseia na questão de estamos aqui no evento que temos representado diversos colegas de instituições culturais variadas, né? E eu sinto que há uma carência de instituições para formar um profissional para lidar com esse tipo de tecnologia, para tratar esse tipo de problema, né? De uma forma consistente, que a gente vê que é um problema que não vai se resolver num curto espaço de tempo, mas eu vejo que há uma necessidade de desenvolver uma pesquisa consistente, uns centros de excelência nesse tema, né? E eu queria entender se há algum desenvolvimento por parte da USP nesse sentido. Não sei se ficou clara a minha... Sim, ficou. Eu acho importante a pergunta. Muito obrigado. Qual é a ideia? A ideia, a Biblioteca Mindlin, quando ela foi pensada pelo seu criador, José e Gita, né, sua esposa, mas o José Mindlin sempre falava disso. Ele não queria, ao doar sua biblioteca para a USP, criar um memorial, um seu memorial, um acervo morto. Ele sempre pensou a biblioteca viva. E ele dizia, a biblioteca tem que ser um novo centro de pesquisa, de produção do conhecimento, de difusão, de formação. A biblioteca, ela não o nome é biblioteca, ela tem uma biblioteca, mas ela foi pensada, concebida como um novo centro, um centro acadêmico, de, portanto, pesquisa, produção do conhecimento, difusão do conhecimento, eventos, cursos, seminários e de formação, né? Então, são etapas importantes. De alguma maneira, nos últimos anos, nós tateamos nesses aspectos, organizamos eventos, seminários, exposições, chamamos professores, colegas, estamos nos preparando para isso. A biblioteca ela vai brevemente entrar numa nova fase, ela ainda não está inaugurada, nós estamos aqui ainda num canteiro, tem alguns inconvenientes, a gente pede desculpas, houve um problema com a Wi-Fi, amanhã espero que seja resolvido, tem questões ainda, mas dada essa nova fase, a biblioteca está comprometida com essa dimensão de criar cursos. Nós estamos na USP, cursos de extensão, nós somos um órgão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Nossa obrigação, né, oferecer cursos de extensão, difusão, de especialização e, por que não, daqui a pouco tempo, assim espero, de pós-graduação. Eu tenho falado isso muito com a professora Maria Clara, que está ali, que coordena o grupo de humanidades digitais, de pesquisa em humanidades digitais, porque não só nós queremos ter um curso de pós-graduação em humanidades digitais, a USP, porque achamos que esse é um novo campo importante de produção, mas como muitos parceiros de fora têm interesse que a USP faça isso, eu digo de fora do Brasil e do Brasil também, né, de outras instituições. Então, eu acho que é um novo desafio que está na nossa cabeça. Nós temos que reunir mais força, agregar mais braços aqui, cabeças pensantes, para dar esses passos, né? E em breve, na outra parte do edifício, vai estar instalado o Sistema Integrado de Bibliotecas, com suas tarefas de gestão, de coordenação, de padronização e de organização, né, de todo o sistema de informações da USP.
como também o Instituto de Estudos Brasileiros, que já tem cursos, tem um pós-graduação em cultura brasileira, tem um acervo magnífico, que não é compatível com o nosso, é melhor do que o da Biblioteca Mindlin, né, que tem arquivos, documentação, artes plásticas. Então, quando o prédio inteiro estiver pronto e operacional, de forma conjunta, nós vamos ter condições de ter aqui um espaço novo para a cultura brasileira, e a USP, com esse edifício, com esse prédio, com as parcerias iniciais feitas com o Ministério da Cultura, o BNDES, Fundação Lampádia, que desde o início nos trouxe também recursos, mas todos os apoios que tivemos, né, das outras empresas e outras instituições, o projeto, desde o início, se comprometeu com a abertura, né, com uma visão universitária, mas aberta para a cultura brasileira, aberta para o debate, para a parceria. Eu acho que isso é importante também. Não uma USP que, para entrar nela, tem que passar no vestibular, sabe? Uma USP que sai daqui, anda na rua e procura os parceiros, e vamos fazer juntos, vamos desenvolver soluções. Eu acho que isso é um legado que a gente teve do José Mindlin, claro, um homem tão dinâmico, um homem da cultura, um colecionador minucioso, apaixonado, e tão apaixonado pela cultura e pelo Brasil, que doou tudo que ele reuniu ao longo de mais de 80 anos, que ele começou a biblioteca com 13, né, para a USP, com a tarefa de que a USP ativasse essa coleção. E com também esse compromisso com a tecnologia, né, que ele teve como empresário, metal leve, desenvolvimento de soluções. E o professor Istvan Jankson, que eu estou o tempo todo aqui lembrando dele, porque a gente sempre lembra com saudades do colega, que conduziu todos nós para cá. Todos nós estamos aqui nessa sala, porque o Istvan incansavelmente ousou a ideia de que haveria aqui uma brasiliana, haveria uma disponibilização de tudo, e que nós faríamos isso, e como que nós vamos fazer isso, com o apoio da USP, com o apoio de fora da USP. Né? E o Istvan foi que... Eu conheci o Zé Murilo em 2007, numa reunião no Ministério da Cultura, que o Istvan, vamos lá conversar. Nem tínhamos ainda a brasiliana de pé, né? E já era uma ideia de que, não, nós vamos fazer uma biblioteca digital, nós vamos conversar com o Ministério da Cultura. Porque se a gente está fazendo isso, é para o Brasil todo. E desde o início tem que ser assim, não é um problema uspiano, né? Só complementar, talvez, a resposta, dando algumas informações de ordem mais prática, né? Eu diria que o que acontece aqui nessa semana, hoje, amanhã e na quarta-feira, é uma dessas ações dentro da universidade, ou seja, uma ação que é relativamente fácil de realizarmos, né, são esses encontros, né? Então, nesses encontros aqui nós temos a oportunidade de conhecer as pessoas, de compartilhar as ideias, de ouvir tendências, né, ter discussões mais filosóficas, mais estratégicas. Então, isso aqui já é um local, né, um momento onde nós podemos aprender, né, e desenvolver, então, as nossas ideias. Eu vejo, né, esse recinto, esse auditório, como um local onde nós provavelmente teremos muitas reuniões, né, seminários memoráveis, talvez muito da história aconteça aqui. O segundo, digamos, a segunda iniciativa de ordem prática seria os tais cursos de extensão que o Pedro mencionou. Né? Elas podem acontecer com certa facilidade? Sim. Né? Nessa hora começamos a entrar numa questão que a gente faz na medida em que tivermos recursos, né? Principalmente pessoas, e também o devido apoio para a realização disso, né? Porque envolve coisas que às vezes as pessoas não percebem no primeiro instante, mas realizar um curso envolve preparar material, né? Envolve às vezes remunerar um instrutor, né? A infraestrutura de apoio. Né? Então, nessa hora, aproveitar que temos aqui potenciais patrocinadores, até lembrar, né? Temos aqui os nossos grandes parceiros de sempre, né? BNDES, Ministério da Cultura, né? Então, mas certamente, eu tenho certeza, né, que eles sempre nos apoiarão em iniciativas desse tipo. E o terceiro,
que é a questão dos cursos de pós-graduação, talvez uma iniciativa mais complexa, à medida que depende da formação de um quadro de professores devidamente preparado, né, integrado para isso, né. Então, um programa de mestrado, né, um programa de doutorado, não é uma coisa que nasce da noite para o dia, né, exige, então, a integração de um corpo docente mínimo, né, com um enfoque muito forte na pesquisa, integração com outras universidades, outros ambientes de pesquisa. Mas existe sim esse plano no médio e longo prazo de estabelecer eventualmente curso de pós-graduação dentro dessa área. Carlos. Tá. Oi, meu nome é Gabriela. Oi, Gabriela. Eu sou aluna de mestrado do curso de Ciência da Informação aqui da ECA, na USP. Até sanando um pouco a sua curiosidade, tem um curso de pós-graduação que fala bastante desse assunto. Eu tenho uma curiosidade prática em relação aos dados abertos na plataforma Corisco, que é uma dificuldade que eu encontro na minha pesquisa e no trabalho, que é migrar os dados de instituições que não necessariamente estão super fechados, né? Às vezes eles já estão no XML, algo assim, para um sistema, para uma estrutura de dados abertos, RDF, SCOS, algo do gênero. Então, eu queria saber se vocês fazem migração desses dados, ou como é essa adaptação, sendo que às vezes não são projetos onde os dados são indexados já, primordialmente, como Linked Open Data. Eu não tenho um profundo conhecimento nisso, mas estou me aprofundando e tenho interesse nessas questões práticas, porque essa é uma dificuldade primeira que eu encontro. Pegam muita indexação e tem que fazer de uma forma completamente diferente. Na hora que você vai migrar, a coisa complica um pouco. Então, sei, tem um pouco esse feedback de vocês. Ok. Tentando responder de uma maneira direta e rápida, a nossa estratégia tem sido, ao invés de pescar, né, ensinar a pescar. Então, com todos os nossos parceiros tem sido assim, eles vêm com essas mesmas dúvidas, né, e o que fazemos é esse processo de orientação durante todo o processo, desde as dúvidas existenciais mais simples, né, até as mais complexas. Nesse processo, nós também aprendemos a pescar, né, porque tem um anzol que serve para os peixes que nós imaginamos que existem, né, mas aí a gente descobre que existem mais peixes, né, além do que nós vemos. Então, voltando aqui ao nosso meio, né, efetivamente, quando alguém tem algum acervo, fala, quero colocar isso, né, disponível na internet, como é que eu faço? Então, a conversa começa em dar as orientações iniciais, como isso poderia ser feito, né, e o suporte, então, a esse trabalho. Carlos do Arquivo Nacional. Eu acho que, essa história me ocorreu, que eu trabalho muito tempo com isso, né, com disseminação de acervos. E uma das coisas que eu sempre senti falta aqui no Brasil, exatamente, temos a formação e qualificação. A gente está num momento bastante interessante, que nós temos, não uma fragmentação, mas nós temos vários parceiros, e atuando nessa questão da digitalização em novos formatos, com diferentes aspectos, ou seja, já temos a Cinemateca Brasileira com a questão do audiovisual, né, do cinema, né. No Arquivo Nacional a gente tem alguma experiência com a questão de documentos de arquivo, né. A Biblioteca Nacional já tem uma experiência com outros tipos de materiais de biblioteca. Temos uma experiência muito boa na Fundação do CPDOC, que é com arquivos de áudio, um trabalho muito interessante. Então eu acho que a gente está no momento de juntar, exatamente. E uma das coisas que eu sempre senti no Brasil é a falta de uma espécie de uma School of Imaging, né, uma escola de digitalização e reformatação, né. Então, eu acho que eu vejo assim uma perspectiva bastante interessante, né, no momento que se quer agregar,
quem vai colocar os conteúdos dentro da rede memorial, né, há uma questão da qualificação, da capacitação das pessoas em fazer isso. A ideia do kit, né, que eu percebi que está aí, mas ao mesmo tempo acho que talvez seja uma oportunidade de pensar num grau mais baixo, que o homem falou, não, talvez não da especialização, numa questão de um protótipo de uma escola de digitalização e reformatação por meio de oficinas práticas, e que aí nós já temos especialistas que podem colaborar, do Arquivo Nacional, da BN, da Cinemateca, e com outros que fazem, porque são muitas faces da mesma moeda, a questão da digitalização, além dos outros aspectos, né, da questão de como descrever, dos metadados, como fazer isso. Então, acho que é bastante produtivo, né, uma ideia de workshops, oficinas práticas, né, daqueles que quererão colocar os conteúdos no rede memorial. Já aproveitando, já a plataforma já está, né, crescida, você já tem agora o aspecto da questão de uma sustentabilidade de projetos para fazer a digitalização. Então, o passo agora é qualificar essas pessoas. Estou só aqui colocando um trabalho a mais para se fazer, né? Mas eu creio que nós temos bons profissionais distribuídos em diferentes instituições com diferentes experiências numa questão que é um tanto complexa, mas ela se torna mais fácil no momento que você exatamente ensina a pescar. É nesse sentido. Então, eu acho que a gente tem um momento bastante auspicioso para fazer isso, porque nenhuma instituição é completa, que consiga fazer toda uma questão da reformatação, da digitalização, descrição, que conheça todas as etapas e conheça todas as metodologias, né? Tem aqui uma experiência da Biblioteca Mindlin com a digitalizadora de robô, né, que já é um trabalho bastante interessante, e assim por diante. Então, nós temos muitas experiências que estão precisando, o arquivo também do Estado também tem experiência em digitalização, né? Então, todos têm bastante experiência nisso, tanto digitalização quanto também disseminação. Então, claro, estão todos colaborando, né? Mas eu acho que talvez vamos pensar na qualificação das pessoas para dar continuidade e execuibilidade dos projetos, né? Que essa é a questão, né, para as pessoas. E outra coisa também a se pensar, especialmente numa questão com as agências financiadoras também, é a questão que é uma experiência minha, que eu sempre senti falta ao longo do tempo. As instituições, às vezes, não sabem fazer projetos. E eu acho que uma carência grande no Brasil é escritório de projeto, que falta dentro do Serviço Federal, gente, quer dizer, como se fazer bom projeto. E talvez aí venha uma outra questão também, junto ao Rede Memorial, também se poderia pensar na questão de um manual de projeto. Quer dizer, tem um kit, mas um manual de projeto nesse sentido, para fazer o tratamento de acervo para inserção de conteúdo. Uma questão assim de uma formatação básica de manual de projeto, porque as pessoas não sabem nem por onde começar muitas vezes, né? Então, enfim, tornar fácil o que não precisaria ficar difícil, né? Esse seria só um pensamento aqui para a gente agregar mais pontos na discussão. Tá? Obrigado. Boa tarde, meu nome é Fernanda Balbi, eu trabalho no BNDES. Bom, são muitos assuntos aqui que provocaram, né, a minha pergunta, mas, na verdade, até pela questão do horário, eu vou focar num e ao longo das demais palestras a gente pode explorar outras dúvidas que surgiram. Até para o MINC também, eu queria colocar essa questão, me preocupa, no caso especialmente das bibliotecas e desse esforço de digitalização. No Brasil, a gente viveu, desde 2007, uma corrida para a digitalização. Hoje a gente vê esses problemas de interoperabilidade, hoje a gente tem noção dessa questão sistêmica, mas na época era aquele esforço de o visitante que for presencialmente vai ter o livro digital ali, né, naquela instituição, e dentro desse esforço houve muitos livros replicadamente sendo digitalizados, às vezes os mesmos livros sendo digitalizados em várias instituições, quer dizer, não havia uma integração, uma lógica de como conduzir esse workflow que foi colocado aí. Então, assim, eu sugeriria, dentro do desenvolvimento de políticas e tudo, um trabalho dentro desse workflow e também qual é a aderência que esse workflow tem nessa composição quando se trata em rede, de você também criar, de repente, um catálogo remissivo das obras, enfim, alguma coisa assim que você possa buscar. Se uma instituição digitalizou, todas as demais teriam acesso àquilo e não precisaria se fazer esse retrabalho nas outras instituições, a partir de uma tecnologia ou de uma solução tecnológica ideal.
Não, é perfeito. Acho que o Américo vai comentar, mas imaginar um metabuscador que permita ter uma visão, né, do que está sendo colocado na rede é um instrumento para justamente definir uma política de evitar retrabalho e compartilhar melhor a finalização desse objetivo, né? Mas acho que o Américo tem algo a falar aqui. Pedro, Edson, tudo bom? Oi, tudo bom, Edmundo, do Acervo Estadão. Eu queria saber o seguinte, dentro de equipamentos, por exemplo, se vocês tiverem um gasto grande com scanner, o Acervo Estadão a gente digitalizou 138 anos do jornal Estado de São Paulo, desde 4 de janeiro de 1875 até hoje. Ele está na internet, estreou ano passado. São 2,5 milhões de páginas, né, do jornal, um dos mais importantes do Brasil, cobriu a abolição da escravidão, a proclamação da República. Hoje ele está todo na internet. A gente está buscando um modelo de compartilhamento público também, entendendo ele é um acervo privado, mas tem um caráter público. A gente está buscando convênios para poder disponibilizar ele nas instituições, aqui como a USP, a Brasiliana e outras instituições. E é um acervo dinâmico também, vivo, ele continua a ser alimentado com o jornal de hoje, com a internet de hoje, então é um acervo vivo, né? Um conceito que a gente quis fazer é isso, o jornal não ser só ficar olhando o saudoso, muito além do saudosismo, né? Tirar conteúdos novos desse acervo. Mas é suficiente? Mas o que eu queria saber eu sei que vocês tiveram um gasto grande com scanners, equipamentos, que hoje é uma ponta bem difícil dos projetos de digitalização. A universidade tem alguma iniciativa no Brasil que fomente o desenvolvimento de equipamentos no Brasil, de scanners, ou desde que montar o equipamento aqui, ou simplesmente, será que tem alguém, a universidade está pesquisando, vocês aprenderam, assim, falam assim, eu posso construir um modelo de scanner que seja mais eficiente? A parte tecnológica, que eu estou vendo, assim, os processos todos parece que estão evoluindo bastante, mas a gente tem uma deficiência tecnológica que é histórica aqui do Brasil. Compensa a universidade se debruçar sobre isso, ou é melhor mesmo a gente contar com o importado, com todas as dificuldades que isso acarreta? Ok, bom, em primeiro lugar, é sempre um prazer receber os nossos amigos do Estadão aqui, né? De fato, parabéns aí pelo trabalho extraordinário que vocês fizeram. Bom, em relação à pergunta dos scanners, o que nós sentimos, descobrimos nesse processo todo, é que o problema não está exatamente nos scanners, até porque existem diversas estratégias para essa digitalização. O que nós usamos hoje é da fotografia, né? O gargalo no processo todo tem se mostrado na etapa posterior, que é no processamento dessas imagens, na produção do objeto final. Então, é claro que sempre é interessante, né, se melhorar, né, ou criar novas tecnologias na parte física da digitalização. Aqui que nós, na Brasiliana, estamos muito centrados na questão do livro, mas é claro que existem outras digitalizações, né, o vídeo, né, o áudio, ou até de objetos em 3D, né, que trazem, então, desafios diferentes. Mas o problema todo que tem é na etapa posterior. Como é que eu, a partir dessa imagem bruta, né, que traz essa fotografia de um objeto real, como é que eu produzo, no final, alguma coisa que é adequada para publicação, né, por exemplo, através da internet. Né? Então, hoje, nós temos um conjunto de programas que nos permite, então, fazer essa produção, né? Mas a nossa experiência tem mostrado que é preciso, de uma certa forma, achar meios, né, métodos que permitam
automatizar boa parte, né, desse processamento posterior. Os programas existentes hoje, de longe, estão preparados, né, para esse processamento em grande escala. Então, um exemplo típico que poderia dar é até no caso de livros, né, nós tiramos a foto, então temos a imagem da página, né, mais as coisas que tem em volta. Então, o primeiro problema típico que temos é fazer o recorte, né, da parte que nos interessa. Isso é uma operação para a gente, de certa forma, manual. Não em todas as páginas, é claro, mas alguém precisa fazer um gabarito inicial, né? Aí, sei que é possível, né, em tese, se criar um sistema que faça essa detecção, digamos, automática, né, dessas bordas e seguir em frente, né? Então, outros problemas que existem é reconhecer se uma imagem ela foi, digamos, uma página, né, foi fotografada com devido foco, então se não houve um desfocamento da imagem. Outro problema que existe é que em livros, né, nós temos áreas que são texto, outras áreas que têm figuras, né, ou imagens. Então, o tratamento ele exige então técnicas de processamento diferentes. Então, hoje, de certa forma, essas coisas exigem uma intervenção manual que demanda tempo e isso atrasa bastante o processo. Então, esse seria, digamos, a parte que a gente descobriu, né, e que é, de certa forma, um entrave para, né, a expansão em termos de velocidade de processamento, né, de produção disso. Edson, também que só para ajudar a responder também o Edmundo. Eu tive um ano atrás, acho que no Rio de Janeiro, com o colega da Internet Archives. Eles têm uma solução mais econômica, eles têm uma proposta de um quadro onde você liga algumas câmeras, um sistema de digitalização mais barato, eficiente. Eu acho que sim, que, por outro lado, isso na rede, algumas pessoas vieram com ideias de desenvolver uma solução de engenharia brasileira ou própria que permitisse um tipo de solução mais econômica. Seria interessante também. Agora, o que o Edson falou, acho que é decisivo. O que a gente entendeu é isso, que o tratamento é importante. E depende muito também do objetivo que quer se atingir, né? Eu estou mostrando aqui a página nossa. A gente tomou uma decisão lá atrás de limpar a página preto e branco, alto contraste, pensando nos leitores, pensando nos devices de leitura digital, esse é um caminho, mas ele exige muito trabalho. Simplesmente cropar e pôr imagem colorida é mais rápido, tem um ganho, porque a imagem fica mais bonita, colorida, mas o cara que tem uma impressora jato de tinta em casa, o estudante que vai imprimir o capítulo, vai ficar bravo com a gente, porque ele vai gastar bastante dos cartuchos dele com o amarelinho da página. É um problema isso, né? Então, também são decisões de natureza política, vamos dizer assim, de o que você quer mostrar, né? A gente acabou, isso é uma opção da Brasiliana, a gente quer fazer com que as pessoas leiam os livros, é o conteúdo. Então, a gente apagou manchinhas de fungo. Eu lembro quando a gente lançou a Brasiliana em 2009, um colega nosso levantou e falou, poxa, mas a mancha, ela caracteriza aquele exemplar, que é um exemplar histórico, porque foi como esse daqui, é a primeira edição do Isaú Jacó. Ah, mas tinha uma manchinha aqui. Aí a gente falou, olha, mas a manchinha vai gastar o toner do estudante. E no Kindle dele não vai dar para ler aquela mancha. A mancha não está escrita em nenhuma linguagem humana, foi um fungo que fez a mancha. Então, não nos interessa pôr a mancha. Então, a nossa turminha fica lá apagando, a Gabi está ali vendo, fica apagando as manchinhas e tal. É um trabalho que a gente tem, né? Mas por uma opção nossa. Não necessariamente tem que ser assim, né? Aí, Pontoni, vai ter as impressoras 3D agora aí. Então. Isso. Tem mais alguma pergunta? Eu estou preocupado. Só para complementar, né? No fundo a gente descobriu que nós temos de fato scanners caros que permitem fazer a digitalização em alta velocidade, mas em muitas situações o pessoal vai no manual mesmo, até pela talvez fragilidade do livro que está ali, né?
Então, estamos aqui com os nossos técnicos, o Johnny está aí, a Gabi está aí, eles sabem, né, como essas coisas são no dia a dia. E tem essas soluções que têm aparecido, né? O Johnny está ali. As soluções têm aparecido, não tem esses mecanismos sofisticados todos, mas é possível, né, usando esses métodos fotográficos, criar, digamos, scanners com custo relativamente baixo. Eu acho que, dentro dessa ideia, uma grande contribuição que poderá surgir, né, será realmente criar esse conjunto de programas, né, que permitam, então, fazer de uma maneira eficaz, né, e de uma maneira eficiente todo esse processamento. Agora, o Johnny que está ali, eu estou mostrando o Johnny ali, é um especialista de laboratório, um novo funcionário da biblioteca, contratado para coordenar o laboratório de digitalização. Então agora cabe a ele responder você, ir atrás, pesquisar e tal. A gente está passando a bola para os outros também, né? Então ele a tarefa dele é essa. Só um último item. Não Você falou da questão das nossas opções, né? No caso dos nossos livros, nós queremos dar uma apresentação que incentive o leitor a ler, né? Então, isso aqui pensando num tipo de acervo. Mas veja que as soluções elas são diferentes em função do tipo de acervo. Por exemplo, no caso do jornal, eu entenderia que dar uma ênfase, por exemplo, a fazer o OCR de forma a permitir, né, a chegar a conteúdos específicos, seria mais importante, talvez, do que essa questão que nós deparamos de dar um acabamento bom para o leitor. Então, conforme o tipo de acervo, existem exigências diferentes. Tinha mais alguém inscrito, não? Acho que deu aqui. É isso? Bom, queria agradecer ao Edson Gomes e ao Pedro Puntoni por essa oportunidade. E, enfim, foi um dia bastante com muitas informações. Eu espero que a gente possa terminar esse nosso encontro aí costurando essas informações. Bom, só para lembrar, amanhã nós começamos às 9 horas, né, com as cartografias colaborativas. Nós teremos 3 mesas pela manhã e depois nós vamos ter o consórcio de cartografias colaborativas, a Câmara Setorial do Comitê Gestor da Internet do Brasil, que é a Câmara de Conteúdos e Bens Culturais, e depois nós vamos ter uma videoconferência, né, diretamente lá da Europeana, que vai falar sobre metadados como solução para interoperabilidade de acervos digitais. Então, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês, mais uma vez agradecer aqui ao Puntoni pela Brasiliana, espero que vocês tenham uma boa noite e a gente possa se ver amanhã cedo. Muito obrigado.